Se você tá sentindo que seu corpo tá ficando cada vez mais para baixo, ou que o bruxismo tem ficado cada vez mais atacado, o pescoço doendo, vem cá que eu vou te ensinar por que que isso acontece, explicado principalmente pela biomecânica aplicada ao movimento do corpo humano. Então, isso que eu vou te falar agora é uma coisa que a gente tinha que aprender já no prézinho, porque o jeito que a gente se apoia, que a gente se escora nos lugares, é o que vai fazendo com que os músculos, igual quando a gente vai na musculação, se condicionem a se tornar como, por exemplo, a gente faz com os ombros, se tornem pilastras. Então, esse músculo, esse conjunto muscular, esses ossos que eram para estar soltos para ajudar na aceleração, desaceleração, estabilidade, equilíbrio, agora viraram suas pernas. E seus pés, suas pernas, na verdade, estão fazendo o quê? Na maioria das vezes estão soltos, nunca tem peso chegando neles. Então, se você quer entender como que funciona essa tal de biomecânica, que tinha que ser matéria fundamental para a gente entender como que os mecanismos, como que as alavancas, onde que a gente se apoia, onde que a gente não deveria se apoiar, como funciona a nossa respiração, já deixa um like, me segue aqui. E se você quiser aprender mais sobre como cuidar do seu corpo no dia a dia, você pode seguir minhas outras páginas aqui, você pode clicar e agendar sua sessão ou acessar os combos, né, o combo com todos os cursos que eu tenho sobre bruxismo, dor no pescoço, dor lombar e o seu corpo sem dor. Então não perca tempo, clique, mas fica aqui para você aprender que essa aqui vai ser a Masterclass. O que que você tem que saber e de como que você tem que pensar e reagir com o seu corpo de acordo com qualquer lugar que você esteja aceitado. Então, o que que é o principal problema, ao meu ver? Eu trabalho com isso, eu trabalho com educação do movimento, liberação miofascial e toda essa parte neuromotora desde 2012. Então eu tô aqui para te mostrar o que que a gente faz de errado, que a gente simplesmente poderia mudar alguns detalhes, que isso já ia fazer com que alguns músculos trabalhassem pela primeira vez. Como, por exemplo, nessa cadeira, o jeito que eu tô sentado aqui. Quem aqui, né, quem que tá assistindo percebe que senta desse jeito? Tenta ficar aqui mais para trás, com a coluna retinha, né, com os pés mais juntinhos, às vezes com suporte, coloca os braços aqui. Para muita gente esse daqui é o apoio ideal, né, o que a gente chama de ergonômico. Só que como que o nosso corpo funciona? Vamos pensar nas possibilidades de movimentos que o nosso corpo poderia fazer num dia e como que você fica muitas vezes 10, 12, várias horas num dia, na semana, num mês, num ano, na mesma posição. Que nem eu falei antes, conforme a gente vai soltando peso, fazendo força em cima de alguma articulação ou de um conjunto de articulações, os músculos que se inserem ou saem dali, né, que tem origem ou inserção naquela articulação, vão começar a entender que a função deles é se manter ali fazendo aquela resistência. Então, por exemplo, aqui nessa posição, eu praticamente não tenho, né, não tenho mesmo peso nenhum chegando nos meus pés. Você que fica sentado por horas, esse aqui é o ponto principal que você tem que pegar. Essa é a dica que vai mudar essas dores que você sente na coluna, que você sente que ataca o seu bruxismo, de tanta força que você tem feito em cima dos seus braços. Então, olha só, se o peso não tá aqui embaixo nos meus pés, onde que chega o peso da minha cabeça e do meu tronco? Esse peso todo tá principalmente em cima do meu quadril. E se não tem nada me empurrando para cima, né, a gravidade tá me empurrando para baixo o tempo todo. Se não tiver algum esforço vindo de algum lugar, o meu corpo vai cada vez arriando, até que eu preciso cada vez mais dos apoios dos braços. Tem gente que já coloca as pernas para cima, coloca os pés apoiado lá na frente, mas nunca tem nenhum pé ali no chão. E aí de vez em quando você faz uma força na coluna, puxa os ombros para trás. Isso aqui é o pior veneno, porque o nosso corpo não é diferente de nenhum prédio, nenhuma estrutura que precisa de uma base. E essa base não é você fazer força na sua coluna. Isso aqui, você ficar com os pés assim e forçar a sua coluna para cima, só vai contrair vários músculos que tinham que estar respirando. Então você precisa sentar de um jeito que o seu tronco fique agora entre os seus pés. Imagina que o seu tronco, se não tiver pé aqui, ele vai ficar tipo um pino de boliche, né, tentando se apoiar em algum lugar. Às vezes você faz força aqui, contraindo a sua coluna, que é um veneno, você não consegue nem respirar. Às vezes você está se apoiando nos seus braços, e quando a gente pensa em braços, você está fazendo força em regiões que se conectam a músculos que se ligam ao pescoço, tipo platisma. Ó, esse aqui começa em cima do seu ombro e termina em cima do masseter. Então toda vez que você usa essas regiões para fazer força, ao invés de usar os seus pés, você está disfuncionando cada vez mais o seu corpo. Então seja numa cadeira assim, seja num banco, num banquinho, em qualquer lugar que você estiver, você tem que tentar buscar um lugar onde você faça assim, ó. Imagina que você é igual o tripé que tá ali na câmera me filmando. Você sabe que se o tripé ficar fechadinho, ele cai. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. E aí já entra um problema gigante, que a grande maioria até senta mais pra frente, entendendo que o peso tem que vir mais pros pés, mas se eu estiver com os pés fechados desse jeito, isso aqui já traz outro problema, porque eu até consigo fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Já entenda que os pés vão se tornar o apoio para eu conseguir jogar meu corpo mais pra frente, para eu conseguir empurrar o meu tronco para trás. Eu não preciso ficar fazendo força na cabeça e no tronco. Eu puxo e empurro o meu corpo pelos pés. Isso aqui é regra padrão. É assim que a gente usa o nosso corpo. Então, quando eu deixo os meus pés fechados desse jeito, eu consigo fazer aqui movimentos para frente
e para trás. Mas se eu vier um pouquinho pro lado, eu já não tenho apoio nenhum. Então, será que eu ficar com um apoiozinho aqui na frente vai me ajudar em alguma coisa? Eu vou até conseguir fazer esse movimento aqui com qualidade, mas se eu for pegar alguma coisa aqui do lado, eu já preciso me apoiar nos meus braços, ou vou ficar toda hora fazendo força na coluna, que eu tenho certeza que é o que muita gente faz. Então, ao invés de você ficar com os pés onde só te dá esse tipo de movimento, quando você afasta mais os seus pés, você agora tem toda essa possibilidade a mais de movimentação. Percebe? Porque agora eu consigo empurrar para um lado e para o outro o meu tronco, porque os meus pés e as minhas pernas agora estão me dando apoio. E esse apoio faz com que eu não faça força na minha lombar. Então, se você trabalha no escritório e não vê a possibilidade, porque já é tudo muito apertado, me manda mensagem aqui. Me manda como que você senta, o que que você percebe do lugar que você fica, porque isso diz como que o seu corpo vai se condicionando ao longo dos anos. A gente tem que achar alguma alternativa para você conseguir ficar muito mais livre numa posição que você sinta que o seu tronco fica apoiado. E olha só, agora eu sentado mais para a ponta e me apoiando nos meus pés, olha como os ombros relaxam. Isso aqui já entra em outra questão que é neuroanatomia. É quando a gente pensa nas funções dos músculos e dos nervos, principalmente, a gente tem que entender que o sistema nervoso central precisa ter alguma informação que vem de lá de baixo dos pés. Os nossos pés têm cerca de 200 mil sensores que vão avisando para o seu cérebro se você está estável ou não. Você entendeu que se você não tiver peso chegando nos seus pés, você perde essa estabilidade e começa a fazer força no seu tronco. Então, quando você tem os pés no chão, os seus pés estão mandando, via conexão neural, para o sistema nervoso central, a informação de que agora você pode, que agora o corpo pode relaxar essa parte de cima. Porque antes ele não podia porque não tinha apoio. Então o corpo já arma, você já fica em alerta, todos os músculos do pescoço já contraem, a sua respiração já fica mais curta. Né? Isso parece muito quem se sente ansioso no dia a dia. E é isso mesmo, daqui a pouco a gente fala como isso está relacionado. Mas toda essa força que você está fazendo, porque o corpo sente que você pode cair, quando você agarra o chão, e lembra dessa palavra também, o agarrar, igual quando a gente agarra alguma coisa com as mãos, a gente precisa agarrar o chão para segurar o nosso corpo. Então os dedos servem para muito mais do que só ficar ali dentro do tênis, né? Então você precisa treinar isso aqui que eu estou fazendo agora. Agarre o chão. Olha como muda tudo, ó, e não precisa fazer força. Ó, tô soltando, se eu solto, automaticamente vários músculos deixam de ter o tônus necessário e o meu corpo começa a desmanchar. Igual se eu estivesse segurando alguma coisa com a mão frouxa. Então quando eu agarro o chão, ó, soltei, agarrei. Faz o teste. Quando eu agarro, automaticamente eu ativo músculos que vêm da planta do pé, músculos que passam pelas pernas e os eretores da coluna, fazendo com que agora os ombros e braços e pescoço consigam ficar mais relaxados. E se você tem uma tela aqui na frente, tenta fazer esse movimento, ó, testa, deixar o seu tronco entre os pés e faz esse movimento para frente e para trás, tentando ver se está tudo solto ou se você ainda está fazendo força em cima dos seus braços. Se você ficar na frente do computador e tentar não fazer força levantando os seus braços para cima, você vai perceber que é muito mais fácil você digitar indo com o seu tronco para frente, agora sabendo que você tem essa base aqui embaixo, faz esse movimento aqui, ó, chega mais perto da mesa, e aí pensa que você está aqui, ó, na mesa, e agora você vai ficar, pode até apoiar um pouco mais aqui, esse apoio da frente é muito melhor, porque quanto mais carga você joga para trás, menos peso tem nos pés, mais estado de alerta você traz para os seus músculos e mais compressão em cima das suas vértebras, dos seus discos vão ter. Então você sabe que o corpo gosta dessa flexão. Então quanto mais para frente numa posição de suspensão e não numa posição de compressão você deixar o seu corpo, mais você vai perceber que vai chegando peso onde tem que chegar peso e esses músculos começam a relaxar. Agora eu posso imaginar que eu estou em cima da mesa, né, se a altura da mesa é aqui, eu posso ir um pouco mais para trás e tenta principalmente usar esses movimentos, que nem eu falei, do tronco mais para frente e ir com os seus cotovelos para frente. Eu vou fazer esse movimento para poder digitar. Ao invés de ir com o tronco para trás, tá entendendo? Ao invés de ir com o tronco para trás e subir o braço, quanto mais o braço sobe, mais carga e força você está fazendo nos seus ombros e no seu trapézio e no seu pescoço. Quanto mais para baixo o braço fica e você sobe só o antebraço e vai com o tronco mais para frente, mais esses membros superiores vão descansar, mais oxigênio você vai conseguir colocar para dentro e menos pressão você vai sentir na sua lombar. Então lembra que a lombar fica com dor, principalmente porque ela está comprimida e você está fazendo força para se manter em cima dela. Então quando você traz essa carga para os seus pés e aprende a usar mais esse movimento, tipo um louva-a-Deus, ao invés de ir com o braço esticado, você percebe que agora fica muito mais confortável para ficar horas na frente do computador, para ficar horas estudando, fazendo o que você tem que fazer, porque agora, por mais que você esteja sentado, você tem essa opção de fazer os movimentos usando os seus pés, empurrando o seu corpo para um lado e para o outro. Se você está gostando desse papo e quer entender o que você tem que fazer desde a hora que você acorda até antes de dormir, eu preparei para você 190 aulas, você vai pagar menos de R$2 cada aula com essa explicação
Cada vídeo vai ter pelo menos 3 a 5, às vezes 7 minutinhos de todas essas noções do que você tem que fazer para cuidar do seu bruxismo, das dores no pescoço, das dores lombares e de como cuidar do seu corpo como um todo no último curso que é o seu corpo sem dor. Então, se você quiser esse combo e aproveitar esse momento, que tá com preço especial e não vai ficar muito tempo assim, então escreva combo ou clique onde estiver aqui na tela ou entre na página que já está em destaque aqui no link e você vai acessar 190 aulas por apenas R$ 397, podendo parcelar em até 12 vezes. Você pode pagar no Pix também, já tem acesso na hora, e no cartão também você já acessa na hora e tem acesso vitalício para você usando ou no seu computador ou no celular pela Hotmart. Então não perca tempo, porque tudo que está lá dentro tem a ver com educação, né? Nós somos hoje, na grande maioria, analfabetos motores, porque a gente não aprendeu esse básico aqui. Você entendeu que o nosso corpo está disfuncionando, que nós precisamos depois fazer outros trabalhos que vão desembolsar muito mais dinheiro, porque nós não condicionamos nem não educamos o nosso corpo do jeito certo. Você que está sofrendo com tensões no rosto, no pescoço, na lombar, você precisa fazer o seu corpo entender que agora ele pode descansar essas regiões, porque agora você está se apoiando nos lugares certos. E deixa eu dar mais uma dica aqui, eu quero saber nos comentários, quero que você dê um like, quero que você impulsione esse vídeo, compartilha com todo mundo, porque isso aqui é uma informação real do que você pode fazer agora para melhorar a sua e a longevidade de todo mundo que você gosta. Já ativa o sininho também, e que nem eu falei, aproveita o preço especial para acessar o combo. Mas olha só, para você que também fica muito tempo em pé, você tem que ter uma noção que tudo isso que eu tô falando sobre os pés vale para principalmente você que fica muito tempo, muitas horas nessa posição e já percebeu que a maioria do tempo, né, a maior parte do tempo, o seu peso tá todo ali no seu calcanhar, arrebentando o chão, espremendo o seu calcanhar de um jeito que você percebe que isso já irradia, já tá travando suas coxas. Sabe por que isso acontece? De novo, pela falta da noção da importância dos dedos. Olha isso. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô solto. Tô com peso, né? Principalmente, eu percebo que ele tá nos meus calcanhares. E os meus dedos não estão fazendo muita coisa. Se você reparar bem, o seu também não tá fazendo muita coisa, porque você não tá tendo a intenção de ativar, igual quando você tá segurando alguma coisa com as suas mãos. Então, quando eu não tô usando os meus dedos do jeito certo, o peso automaticamente vai para onde tem mais zona de apoio, né? Isso aqui é biomecânica. O peso vai para trás. Automaticamente, quando esse peso vai só para os calcanhares, todas as articulações também seguem o mesmo caminho. Como a articulação do dedão, que é a articulação do hálux, é o maior estabilizador do nosso corpo, e quando ela não está ativa, automaticamente o joelho vai para trás. Então você que percebe que o seu joelho fica lá atrás, você que acha que é hipermobilidade, isso é uma condição, é um condicionamento que você gerou na sua articulação, porque ela nunca teve estabilidade de verdade. E aí todas essas articulações, que uma era para ser estável, outra era para ser móvel, agora elas vão invertendo seus papéis para tentar compensar esses erros que poderiam ser corrigidos simplesmente se eu agarrasse o chão. Olha só, soltei o chão. Olha como o corpo vai para trás. Vou agarrar, faz o teste aí. Agarrei o chão, sutilmente o peso vai todo, né, ele divide no pé inteiro. Soltei. Foi lá para trás, já sinto as coxas ativando, sinto o pescoço já tentando me puxar para frente. Então imagina isso ao longo do dia. Você sem perceber como você começa a fazer força em cima da sua patela, né, em cima de toda essa articulação do joelho, que você não sabe por que dói tanto, por que o joelho fica tão inchado aqui atrás. Né? Aqui atrás a gente tem um músculozinho pequeno, que é o poplíteo, que segura também e ajuda principalmente nesse movimento de flexão do joelho. Mas quando o peso está indo lá para trás, ele já faz um trabalho como se fosse uma corda tentando te segurar. E é aí que essa região começa a ficar inchada. É aí que você percebe que dói para puxar a perna para cima. Então, para você parar de sentir essas tensões e essa falta de estabilidade, que faz com que o seu tornozelo fique rígido também, você vai começar a fazer isso, ó. Agarra o chão. Qualquer coisa que você for fazer, você vai fazer um exercício, primeiro perceba se o peso já tá lá nos seus pés, agarre o chão. Vamos supor que eu vou descer aqui, ó, levando um peso, vou agachar desse jeito aqui, ó, tô pegando ou levando alguma coisa pro chão. Se eu tô me segurando nos meus dedos dos pés, o resto do corpo fica relaxado. Se eu solto os dedos, os braços já armam, já começam a cair para trás, né? Você percebe? Eu não tô mais me segurando em nada. Agarrei o chão, ó, o corpo já vem para frente. Então agora eu vou subir, também tô agarrando o chão, empurro, e perceba que aqui, ó, eu não vou fazer força nos meus braços, eu não vou fazer força no meu tronco. Tudo aqui em cima tá solto, e eu vou como um elevador, né? Ativando essas alavancas que vêm de baixo, tudo começa pelos pés. Então eu começo empurrando o chão, e o tronco vai subindo. Esse é o movimento correto. Né? Quando a gente entende que são os pés que empurram o nosso corpo para um lado e para o outro, fica mais fácil você entender que você não vai buscar alguma coisa lá embaixo também, fazendo força pelo seu tronco, que é o que a grande maioria faz. Quando a gente pensa na postura, você tem que entender que a postura é uma consequência de todos esses mau uso, né? Toda essa falta de educação motora que a gente não teve, que faz com que a gente vá primeiro buscar alguma coisa com que tinha que estar sendo empurrado pela parte de baixo. Então, quando eu entendo disso, eu faço o que agora? Vamos supor que eu vou pegar alguma coisa aqui no chão, ao invés de eu ir com o meu tronco e com a cabeça primeiro, eu vou perceber se os meus pés estão agarrando o chão,
e eu vou puxar o meu tronco para baixo. Percebe que é diferente eu fazer isso? Ou, né, eu nem estaria com os pés afastados agarrando o chão. Estaria mais ou menos assim e descendo, fazendo uma força no pescoço. Você que faz esse movimento várias vezes ao dia, termina o dia com dor de cabeça e não percebe que é por conta dessa falta de noção. Então agora eu agacho, jogando peso em cima do pé que está na frente. Poderia estar assim também, ó. Puxo o meu tronco para baixo, pego, empurro o chão, volto, a cabeça é a última a subir. Aqui é a mesma coisa, ó. Desço, pego, empurro o tronco para cima. Isso aqui é quase um exercício também, né? O afundo, que muita gente percebe o joelho indo para um lado e para o outro. Então você que percebe, tem dores quando você está fazendo exercício, agarra o chão também. Tô agarrando aqui, ó, o pé da frente e o pé de trás. Olha como fica muito mais fácil subir e descer quando você tem alguma coisa te estabilizando. Se eu perco esses dedos, é muito mais fácil eu desestabilizar de verdade. Então, quando eu tenho essa noção do agarrar, qualquer exercício, e principalmente ficar em pé por muito tempo, fica muito mais simples. Então, eu não vou estender esse vídeo por muito mais tempo, mas eu quero, numa parte 2 te ensinar a usar outros bancos, outros banquetas, né, outros tipos de cadeira, porque esse tipo de cadeira que a gente usa no escritório é uma cadeira que já obriga o nosso corpo a ficar numa posição que parece até confortável, mas quando você vai ver ela não é nada funcional. Como, por exemplo, um banquinho assim, se você sabe usar bem, você consegue ficar com o tronco muito mais solto. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Acesse agora, aproveita e pegue todas essas aulas e dicas que eu coloquei para você no combo 397, que você vai aprender a respirar direito, a se perceber, você vai perceber o que você está fazendo de errado e o que você tem que colocar como exercícios que são como se fosse uma higiene muscular para toda essa tensão que você gera ao longo do seu dia sem nem perceber. Então clique lá, acesse, deixa aqui um like, compartilha esse vídeo